A experiência de quase morte é uma experiência fora do corpo forçado, na marra. A pessoa não pediu para aquilo acontecer, aquilo acontece. E por que não é alucinação? Por que não é mentira? Então, por exemplo, tem muitos casos dessa experiência de quase morte que elas ocorrem em hospital. E especialmente quem tem parada cardíaca, os médicos às vezes têm mais condições de avaliar um paciente. Então, quando ele está numa sala cirúrgica, por exemplo, eles têm lá um equipamento que mostra que o cérebro está desligado, está zero. E para todo mundo é importante entender o seguinte: quando o cérebro está desligado, ele realmente não funciona. Então, pela ciência atual, seria impossível a pessoa ter memória, ela ter um cheiro, uma audição, tudo isso, todas as faculdades nossas estão desligadas. Ponto, está desligado, acabou. Só que, imagina uma pessoa que está numa parada cardíaca, por exemplo, com tudo desligado, e ela sai do corpo, ela começa a ver o que os médicos estão falando, viu que a enfermeira derrubou não sei o que no chão, viu algo que estava acontecendo às vezes fora da sala cirúrgica, mas naquele momento o cérebro dela está desligado. Não teria como ela ter nenhum tipo de recordação. E ela volta para o corpo dela falando: olha, vocês conversaram isso. Ou então alguém falou: perdemos ele. Ou sei lá, contou uma piadinha que a equipe médica fez na hora. A pessoa descreve, o médico fala: não, mas não é possível. Nesse momento você não tinha, o seu cérebro estava desligado. Então aí que parte a teoria, ou melhor dizendo, já a nossa hipótese, que a consciência, ou seja, a nossa essência, ela transcende, ela consegue se manifestar fora do corpo físico. Então o corpo está desligado e a pessoa consegue então estar lúcida, pensante, com emoções, vendo toda a situação que está acontecendo no corpo dela, e ela volta narrando. Então como é que alguém vai dizer que é alucinação? Uma conversa que ela falou que não tinha como ela saber e era exatamente a mesma conversa que ela viu. Recentemente no canal até li um exemplo de um menino lá que ele teve uma memória que ele viu uma pessoa, uma amiga, se não me engano, fora da sala cirúrgica, que ela tinha um suéter largado e ela pegou para ela. Ela não roubou com má intenção, ela estava com muito frio, ela pegou um suéter que não era dela. Ele falou: você pegou o suéter. Ela falou: mas como você sabe? Não tinha ninguém ali, ninguém estava vendo. Então esses casos mostram que isso não é um processo de fantasia, entende? Agora, para entender o que... Alguns se perguntam assim: então a experiência de quase morte é porque ela tem um impacto tão grande no corpo dela que o espírito, essa consciência é ejetada para fora dele? Costuma ser mesmo coisas mais graves assim, para ter uma experiência de quase morte? Nem sempre. A experiência de quase morte clássica mesmo... Cara, você pode só trazer um pouco mais para você? A experiência de quase morte clássica mesmo, ela... Às vezes o paciente é declarado morto, inclusive. Fala assim: o paciente morreu tal hora, deu a morte cerebral, e aí a pessoa volta. E aí voltou contando coisas que não era para ela saber e coisas nesse sentido. Então tem casos que podem ser muito graves, tem outros que parecem que não. A pessoa ela tem um ataque súbito, ou ela passa mal, às vezes desmaia dentro da própria casa, nem chega para o hospital. Mas aquele mal que ela passou ali, acontece uma série de eventos e aí ela volta contando aquilo. Então, muitos relatos, você não sabe dizer se realmente ela esteve num caso extremamente grave ou não. Mas é aí que entra um outro viés. Nesse estudo da experiência fora do corpo, existe também uma especialidade chamada projeciologia. Então, logia vem de estudo e projeção é projeção da consciência, quer dizer, projeção do nosso eu, da nossa consciência para fora do corpo. A gente se projeta, a gente sai. Então, essa ciência projeciologia, que é derivada desse estudo da consciência, ela é baseada em fatos, isso é que é mais legal. Então, as hipóteses, o que a gente conhece, não é assim coisas aleatórias ou porque é uma tradição cultural. Não, tem toda uma pesquisa de fatos, de ocorrências de pessoas que tiveram aquilo. E a gente pode dizer: então isso acontece por isso. Então, é mais voltado pela experiência do que propriamente por um conteúdo, sim, aéreo. E essa experiência, essa ciência que estuda a experiência fora do corpo, o que dá para perceber? Aí, né, no caso, quem nunca passou por isso pode ter como hipótese, mas para nós, todo mundo sai do corpo todas as noites ao dormir. Então é uma faculdade meio que humana. Então uma pessoa, por exemplo, ela pode ser do corpo, porque a EQM ela pode ser grave, mas pode ser uma experiência fora do corpo espontânea. Eu já conheci pessoas que simplesmente ficaram aplicando técnicas de relaxamento, de meditação, e de repente se sentiram levitando e de repente elas perceberam que ela estava fora do corpo.
Tem alguma coisa a ver com projeção astral? Isso, projeção astral, projeção consciente, desdobramento, emancipação da alma, tem vários nomes, enfim, Entendi. projeção consciente, é exatamente isso.